noite, pessoal. Estamos começando aí mais uma entrevista nessa sexta-feira aqui na REC TV, a TV que o mundo vê. Toda sexta-feira trazendo sempre algo para acrescentar na sua vida, né? Algum exemplo de vida, algo que está acontecendo que vai servir para a sua cidade, para a sua comunidade, né? Trazendo algo de bom que as pessoas estão fazendo nos últimos dias, seja na parte da saúde, na parte da educação, na cultura. Gente, tudo que tiver de bom, você pode mandar para a gente através do nosso REC TV, WhatsApp aqui 359-9114-7356. É muito bom a gente poder mostrar o que as pessoas estão fazendo para mudar aí a perspectiva de vida de todos nós. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui com a gente, é com muita alegria que nós vamos receber hoje o Elvio Vieira Maia, né? O professor Elvio Maia, da cidade de Passos, Minas Gerais. Ele tem 62 anos, é casado, tem as suas filhas, ele é professor de educação física, pós-graduado, professor em escolas municipais, estaduais na cidade de Passos, onde ele ministrou várias aulas de atletismo e descobriu grandes atletas em nível nacional e até internacional. Ele foi vereador, implantou o sistema Alô Saúde com recursos próprios. Entrou em uma batalha para a estadualização da FESP-UENG e contra a privatização de Furnas. Lutou também pelo credenciamento da Santa Casa de Passos junto ao IPSENG. Foi diretor de esportes na Prefeitura de Passos, criou a Volta Internacional da Pampulha, além de ser treinador da Seleção Brasileira de Atletismo por 2 vezes, em Lima, no Peru, e em Santiago, no Chile. Foi chefe da delegação do Brasil em 4 mundiais, 3 sendo no Japão e 1 em Valência, na Itália. Atuou como diretor de saúde coletiva de Passos e criou o projeto Saúde na Empresa. Professor e diretor da Faculdade de Educação Física de Passos, Elvio Maia também foi presidente da Federação Mineira de Atletismo. Não bastasse tantas obras realizadas, ele foi secretário municipal de obras em habitação e serviços urbanos na cidade de Passos. Empreendedor no reflorestamento de cedro australiano e sócio empresário no Grupo Saga. Nós vamos conhecer mais deste grande homem com esse currículo maravilhoso que tem muito para falar com a gente hoje. Vamos receber então Elvio Maia. Boa noite, Elvio. Boa noite, pessoal do Guapé, boa noite à região, boa noite a todos, né? E para mim é um prazer muito grande estar aqui na REC TV e aproveitar para a gente bater um papo, para que vocês possam nos conhecer um pouco das nossas linhas de pensamento, né? É isso aí, muito obrigado. Sim, para nós é um prazer receber você aqui. Eu, assim, estou curiosa para saber, vou ser bem sincera, essa coragem, né, que o senhor teve de se lançar pré-candidato a deputado federal. Já de cara, por que não estadual? Não seria mais fácil para o senhor? Teria mais votos, seria mais fácil começar com o estadual? Por que já começou, eu vou entrar para federal? Não, veja bem, primeiro que acho que não tem escala para você entrar, começar como prefeito, como vereador, como estadual, federal e por aí. Nós temos vários exemplos de pessoas que nunca foram vereadores, foram prefeitos ou foram deputados federais e, né, tá aí. Não tem uma necessidade de você passar por uma escala. É bom que passe, é bom que você suba o degrau para que você aprenda, né, as dificuldades e a experiência daquilo que passou. Aristóteles falava o seguinte, que a melhor idade para você mexer com política é depois dos 60, para errar menos, né? Agora, veja bem, às vezes eu me pergunto, Cristiano, para que serve um deputado estadual? Né? Eu poderia ser candidato, mas eu prefiro 1000 vezes, porque eu sou contra o Estado, né? Hoje nós estamos vendo aí o Estado querendo municipalizar as escolas, nós não temos segurança, né? Você liga para a polícia, dificilmente ela vai lá, a polícia não tem armamento, não tem contingente, estrada, nós não temos estradas, né? Saúde, você pode receber recurso direto do governo federal. E eu pergunto, para que serve o Estado se ele não oferece, ele é capaz de criar tanto imposto e tanto empecilho para quem produz, e o porquê, né? Eu ser um deputado estadual. Então, quando eu resolvi me colocar o nome como opção para deputado federal para a nossa região, é porque eu entendo que eu posso fazer diferença em Brasília com a minha experiência, não só como professor, como empresário.
Porque aqui nesse país só é penalizado quem produz, né? E eu quero defender os interesses de quem produz nesse país, porque hoje nós só trabalhamos para beneficiar vagabundo nesse país, a verdade é essa. Você está vendo aí, enquanto você cria uma carga tributária altíssima, né, você não é capaz de ajudar um pequeno produtor rural. Né? Então nós estamos vendo a cada dia essa circunstância nesse país, uma carga tributária altíssima. Enfim, hoje no nosso país, quem é penalizado é somente quem produz. E quando você defende quem produz, certamente você está defendendo o emprego. Né? Então hoje nós estamos vendo as dificuldades que nós estamos atravessando no país, né? Não é da agora, é de muito tempo, mas tudo é contingente da carga tributária altíssima que nós temos. Por quê? O Brasil tem uma carga tributária de primeiro mundo e tem serviços de terceiro mundo. Então eu penso que, pela minha experiência, eu posso muito contribuir com o nosso país. Que bom, que bom. Gente, nós trouxemos aqui o professor hoje para falar sobre alguns temas, porque a gente tem visto que o senhor está bem engajado na nossa região, principalmente nessa questão da situação de Furnas, né? Nós temos aí o nosso lago nesse nível que está, que não é o melhor, é um dos piores que nós tivemos. Tem a questão da privatização de Furnas, né, que tem gerado uma polêmica muito grande. Uns são contra, outros são a favor. E eu queria saber do senhor a sua posição. Qual que é o seu posicionamento? Já falou que, né, contra o Estado. Sobre a privatização. Furnas é um caso diferente. Né? Até porque quando eu estava como vereador, eu fui um dos líderes quando nós mobilizamos cerca de 10 mil pessoas em 2001, no ato do dia 1º de maio, onde nós levamos 10 mil pessoas em Furnas. Então, o que acontece, Cristiano? Furnas é uma questão de segurança nacional. Sim. Nos Estados Unidos, para você ter ideia, quem comanda, né, a parte hidrelétrica dos Estados Unidos é o exército americano. E aqui não, nós estamos falando em privatizar. Nós, mesmo ainda estando do Estado, eu acho que ela não é cuidada da forma que deveria ser. Por exemplo, hoje qualquer pessoa entra naquilo lá. Sim, né? absurdo, eu lembro, né? quando eu era pequeno, meus pais, nós tínhamos parentes lá, para você entrar lá, você tinha que apresentar documento, onde que você ia. Hoje, se uma pessoa colocar uma bomba naquilo, o que acontece para baixo aí? Então, é uma questão de segurança. Eu entendo assim, mas sou a favor de privatização de outras coisas, de outros órgãos. Mas, por exemplo, a questão do lago que nós temos que tratar, a questão da cota 762, né? E que nós temos que manter o nível do lago, até porque não é só questão de gerar energia, tem uma questão do turismo, né? Sim. E várias outras questões, a questão da agricultura, que tem irrigação, Sim. Mas também tem uma coisa, Cristiano, que as cidades também, elas estão cobrando, mobilizando em cima disso, mas o que as cidades fazem para ter o esgoto tratado? O que adianta nós termos um lago bonito, né, que é uma referência nacional e internacional, e parece um esgoto a céu aberto. Infelizmente. Né? Nós estamos falando aqui até em Guapé mesmo, não tem Sim. 1% de esgoto tratado. Né? É um absurdo, e é uma cidade maravilhosa. Verdade. Então a gente fica assim, muito preocupado com essas questões, porque nós não podemos falar de turismo se nós não dermos a limpeza que a água precisa. Verdade. Até por uma questão de respeito. E a gente tem sofrido, aproveitando esse assunto, sempre agora na época da seca, baixa-se o nível do lago, falta água também para o abastecimento da cidade e a gente acaba tomando a água da represa, a água do lago sujo, do esgoto. E é onde aparecem várias viroses, doenças e tudo mais, justamente nessa época. É muita coincidência, né, acontecer isso. E o que nós temos falado aqui na REC TV já há mais de 2 anos sobre essa despoluição. Porque a gente fala em poluição, todo mundo pensa só na latinha, no plástico que é jogado ali, não. Mas o esgoto, gente, é uma coisa assim que tinha que ter prioridade. Claro. Principalmente agora, nós estamos sofrendo aí essa crise hídrica, né, energética do país, tá? Todo mundo se mobilizando. Tem pessoas que estão usando, né, desse assunto para se promover, mas não estão fazendo nada, né? Não estão realmente falando como o Elvio falou. É o principal. É cuidar ali do básico, a essência ali, a pureza da água, né? A segurança também com relação
as margens, né, do nosso lago, lá na região de Furnas, como ele falou, a gente entrar lá era a coisa mais difícil, né, que tinha. Hoje se entra na hidrelétrica de Furnas a qualquer momento, de qualquer forma. E nós falamos sobre isso aqui ontem, né, no programa de ontem nós falamos sobre isso aqui. O Brasil, Elvio, todo mundo chega no Brasil. Tem liberdade nos aeroportos, né? O Brasil é uma mãe, né? Recebe todo mundo, de todos os lugares, de todos os continentes. E o brasileiro, quando sai daqui para ir, né, para o exterior, às vezes ele é barrado, né? Ele não tem essa entrada que nós temos aqui. Isso, lá, eles se preocupam, né, com a entrada de bactérias, vírus e outras coisas mais que podem estar chegando no meio ambiente ali, atrapalhando, né, criando pragas e tudo mais, né, provocando alguma crise nesse sentido, né? E no Brasil a gente vê que não se preocupa muito com isso, né? A questão é o seguinte, eu basei muitas coisas na Europa e nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos. Cria-se regras e as regras são cumpridas, né? Então esse é o grande ponto. Lá vai ser feito assim, pronto, acabou. Então a gente tem que adaptar. E aqui a gente fica adaptando aos problemas das pessoas. Nós não temos que adaptar, né? É por isso que eu sou a favor, você não me perguntou, é por isso que eu sou contra a instituição OAB. Eu acho que a OAB tinha que fazer um papel grande contra essas leis interpretativas. Nós tínhamos que focar o nosso país em termos de leis previsíveis, para não dar brecha para o Supremo ficar interpretando lei, nem em segunda instância, nem juiz. Então é assim que as grandes bancas de advogados ganham dinheiro, através das interpretações. Porque se você, saindo um pouquinho do assunto, se você contratar um advogado aqui e você perder na primeira instância, aqui em Guapé, você vai pegar o melhor advogado aqui. E certamente na segunda instância você não vai com o mesmo advogado, porque ele certamente não tem tanta influência lá. Sim. Isso é um absurdo, né? Se a própria balança é o símbolo do direito, ela não tem equilíbrio nas decisões judiciais. É verdade. E como nós já estamos aí, né, falando de vários assuntos, assim, gente, olha, trazer o Elvio aqui, conversar com ele num programa só não tem como, né? Vários assuntos que a gente tem para tratar, mas assim, nós vamos dar uma resumida hoje, vamos estar dividindo aí para vocês em 2 blocos, né, para que vocês possam aí estar mais cientes da atuação dele e do que ele pensa também, né? Qual é a linha de raciocínio dele, quais são aí os projetos que ele tem, né? Não só na área do esporte, que a gente sabe, né, do seu histórico no esporte, que é maravilhoso, mas na área da educação, principalmente, porque eu acho o seguinte, eu sou da época, Elvio, eu estudei em Passos, tive o prazer de estudar lá no Estadual, né, uma escola que eu amo, e tenho saudades. Tive o prazer de estudar em Franca também, né, outro estado, para a gente ter noção do ensino, né, em Minas, no estado de São Paulo. Na minha época, a gente tinha que aprender, a gente tinha um ensino de verdade, né? Nós tínhamos que aprender, a gente fazia as provas, se não passasse, ficava de recuperação, ficava de dependência, mas assim, quem aprendeu naquela época, realmente aprendeu, né? Essa geração, hoje eu estou com 38 anos, então assim, a minha geração ainda foi uma geração que precisava passar para ter um certificado. E de uns anos para cá, né, nós vimos essa banalização na educação, né? Passa-se, não sabendo ler, não sabendo escrever, vai se passando de ano, chega numa faculdade, né, onde as universidades aí também sofrem com isso, o adolescente, o jovem aí, sem base nenhuma, querendo ser um advogado, um médico, um professor, né, e a gente vê que o pessoal está perdendo esse compromisso com o saber, né? Eu sei que você é preocupado muito com essa parte da educação e eu queria saber o que você tem de planos, assim, de projetos, de estratégias, né, para a gente melhorar a educação no nosso país. Bom, primeiro, é uma questão ampla para ser conversada. Sim. De cara, dentro do esporte, dentro da educação. Eu posso contribuir com o país nosso, porque a educação física de Passos, ela é a melhor do Brasil. Olha! Até porque é a melhor do Brasil. Porque lá, os módulos das escolas municipais, os professores de educação física, eles fazem uma parte dentro da escola e a outra parte eles fazem comigo, que eu sou o coordenador de educação física. Que legal. Então, eu determino para eles, junto com eles, nós fazemos atividades, tudo voltada para o atletismo, que o atletismo é a modalidade esportiva mais importante de todas, Sim. né? Porque sem o atletismo não tinha outro esporte, qual esporte que a pessoa não corre, não salta e não lança? É verdade. Então o que acontece?
E a fase mais importante da criança é dos 6 aos 8 anos. Olha. E isso não tem muito pouca educação física. Lá em Pássaro, se vocês terem ideia, nós passamos de 10 professores para quase 40 professores. Olha, que legal. Então, além da gente aumentar o número de aulas para professores, porque eu entendo o seguinte, a fase mais importante da criança, ela é dos 6 aos 8 anos, conforme eu falei aqui, e nós criamos uma Olimpíada Municipal. Então, quando você cria uma atividade física de forma sistemática, de forma contínua, e quando uma criança ela tem uma predisposição genética para o esporte, para as habilidades físicas, as qualidades físicas, como força, velocidade, ele vai ser um talento no futuro. Sim. E o nosso país, de vez em quando, surge um atleta. Por quê? Ele é de forma assistemática, não é de forma contínua. Né? Então, isso dentro do esporte e dentro da educação. Agora, o que eu defendo? Eu defendo o aumento do ensino técnico no Brasil. O porquê o aumento do ensino técnico no Brasil? Porque o ensino técnico no Brasil ele só representa 7,1% da população estudantil. Muito Enquanto pouco, né? 10 terminam o ensino técnico, 7 já estão trabalhando na área que formou. Enquanto 92,8% que refere-se ao ensino médio, 68 em 100, 68% não tem acesso a curso superior. Que isso? Ou porque precisou trabalhar, ou porque precisou de estudar. Então, são pessoas, ou porque precisou trabalhar, ou porque não tinha recurso financeiro. Então, nós estamos falando de 6 milhões de pessoas por ano sem qualquer qualificação. E um país, ele só vai crescer dentro da indústria se tiver qualificação. Sim. Então, são questões muito complexas e mais. A esquerda acabou com a educação no Brasil. Eu não estou aqui falando que foi o PT, que foi o PSDB, não estou falando de fatos. Né? Quando eu falo de fatos, a gente vai pegar a história. Nós vamos pegar do Itamar Franco até o Temer, 2 do Itamar, 8 do Fernando Henrique, 8 do Lula, 6 da Dilma e 2 do 26 anos. Presta atenção. Qual o resultado da educação? É esse que você falou, empurrar as crianças para passar de anos sem aprender. E mais grave que é isso, nós somos o último país na matemática, no PISA. O PISA, gente, é um instituto interamericano que ele avalia a educação na América. Tá? O Brasil é o último colocado na matemática, penúltimo em ciência, quarto colocado de baixo para cima em português. Nossa. E outra coisa, eu vou te falar mais grave. Eu era diretor da Faculdade de Educação Física, eu tive que tirar uma aluna porque ela não sabia ler nem escrever. Que isso? Esse é o ponto da educação nossa. Então eu penso, resumindo, mais resumido, porque era um assunto longo, o formato da educação no Brasil, nós temos bons professores, temos boas estruturas, mas o formato da educação aqui está todo errado. Por quê? Aqui nós não temos aulas práticas, é só aula de informação, é muita informação para as crianças. Para você ter ideia, segundo Augusto Cury, uma criança de 7 anos, ela tem mais informação do que um general na época do Império Romano. Nossa. Então, o que acontece? Nós estamos preocupados em alfabetizar criança com 4, 5 anos. É um absurdo que nós podemos falar. E mais grave que isso. Tá? Você sabe andar de bicicleta? Não. Não sabe? Não, eu sou a exceção. Isso. Então, você veja bem, uma pessoa que sabe andar de bicicleta, se você perguntar para ela, você sabe, com 80 anos, com saúde, você vai andar de bicicleta? Saber. Por que vai saber? Porque ela aprendeu. Sim, então hoje o nosso formato de ensino, a pessoa não estuda para aprender, ela estuda para tirar nota. E tirar nota você tira, mas você não aprende. É verdade. E assim, eu sou mãe de 2, né? Eu tenho um de 6 anos, que alfabetizou sozinho, com 5 anos de idade. Ele lê, escreve, interpreta, faz conta, mas assim, ele quer saber o porquê que 2 e 2 são 4. Então eu tenho que pegar e mostrar, olha filho, 2 lápis mais 2 lápis dão 4 lápis. E a escola, igual você falou, hoje está uma coisa muito vaga, né? É só informação, e o porquê daquilo, né? A gente não tem. Então, não fixa, né? E aí a população vai ficando mais emburrecida, como o senhor falou, não tem aquela... Não, para você ver a incompetência do ensino, é só você pegar uma pessoa do segundo colegial e aplicar uma prova. Lá do 9º ano, pronto. Aí nós vamos ver como é que saiu. Então você vai dizer, você aprendeu ou você não aprendeu. É verdade, esse é o ponto. É verdade. Bom, educação, né, é um assunto que a gente teria que falar num programa só sobre educação, que é a base, né, de tudo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho com a gente. Nós sofremos agora nos últimos meses com a questão
queimadas que nós tivemos aqui na região, era fogo na serra, nas nascentes, pessoal colocando fogo criminoso mesmo, sendo realizado de forma, né, para acabar com as matas ciliares, né, e tudo mais. Tivemos a questão também, que foi, né, uma tragédia natural, né, dos cafezais que o senhor viu aí, né, o que os cafeicultores passaram, né, com as geadas que nós tivemos aí. E uma hora é geada, Elvio, outra hora é a seca que vem, horas são pragas, e o agro tem sofrido muito, né, com esses contratempos. E tem alguma forma, a gente vê às vezes alguns benefícios, entre aspas, né, para ajudar, né, nessas situações. Como a geada, por exemplo, nós tivemos agora, o sul de Minas, né, foi... E nós sabemos que o café está na melhor fase agora, nos últimos 25 anos de preço. Mas será que vai ter produção? Se vai conseguir suprir o mercado? Bom, veja bem, primeiro, nós não temos política agrícola no nosso país. Tá? Nós não temos nem política de preço, não, porque eu acho que o que regula preço é oferta e procura. Sim. Mas, por exemplo, você veja bem, tanto que o Brasil penaliza o produtor rural. Qual a profissão que a pessoa tem 20% dela lá, empacado, lá, cercado, vai pegar 20%, vai mexer ali, vai guardar e ainda tem que cuidar daquilo? É só o produtor rural que tem que ter 20% de reserva, mais isso, mais aquilo. Vamos te dar um exemplo para você. Olha o tanto que o produtor sofre. Vendeu o café, pagou o imposto, né? Foi para o Funcafé, depois ainda teve que pedir obediência ao Congresso Nacional para liberar o Funcafé. E muitas dessas pessoas não receberam, né? Não receberam ainda. E por quê? Porque nós não temos política agrícola. O que é a política agrícola do café? Vamos lá, vamos pensar. Quais são as dificuldades? Vou dar um exemplo. Determinado local que essas pessoas perderam o café. Vamos pensar. Será que aquele local é um local apropriado com risco para geada? Então, esse cara vai fazer um seguro? Bah, beleza. O seguro vai dizer, não, aqui nós não te recomendamos plantar aqui, porque aqui corre o risco de geada. Sim. Então, ele sabe que o risco dele ali é iminente, né? Iminente. Sim. Agora, então, não, para geada nós não te seguramos. Seguramos para quê? Para seca, para isso, para aquilo. E o produtor, engraçado, você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, existe subsídio para o produtor rural lá. E aqui no Brasil não existe. Aqui nós não temos que cuidar de 20% das matas que nós temos, né? Somos responsabilizados por isso, não temos nenhum incentivo com produtos maquinários agrícolas, né? Sim. Outro dia eu conversando com um produtor rural, ele comprou uma retroescavadeira, pagou 400 e poucos mil reais, 52 mil reais de imposto, né? Mas, outra coisa, o governo podia estar dando incentivo para a produção leiteira, por exemplo, com importação de equipamento sem imposto, né? O governo do estado também dando incentivo, né, de CM. Então, o que a gente vê esses deputados fazer? Não, é só aumentar a carga tributária para quem produz. Sabe o que vai acontecer com o Brasil daqui a uns tempos? O Brasil vai se transformar em um país de prestação de serviços, porque as grandes indústrias estão tudo indo para o Paraguai. Então, esse é o grande ponto que o Brasil precisa de rever, essas altíssimas cargas tributárias que nós temos, e nós, políticos, temos que dar bons exemplos de gestão política. Porque se nós não cortamos na nossa carne, como é que nós vamos cortar na carne dos outros? É, né? Verdade, é verdade. Então, assim, nós temos exemplo da pecuária leiteira, que eu sou da pecuária leiteira. Sim. Pô, passa uma dificuldade, o governo dá incentivo para o pequeno produtor, para o médio produtor virar grande, ele sai de 2 mil litros para 20 mil litros, se der dinheiro, você vira, você faz leite de 2 mil para 20 mil, é só colocar dinheiro, a 6% ao ano, você pagar em 20 anos, né? Aí você vai comprar gado, vai comprar maquinário. Mas só que tem uma coisa, qual é a diferença? O grande produtor, ele ganha na escala, quer dizer, na quantidade do leite, ele ganha na qualidade e ganha no preço do leite. O pequeno produtor não tem incentivo, porque ele não tem escala, então ele ganha só no preço do leite e na qualidade do leite. Sim. Então o que o governo poderia fazer? Olha, nós vamos fazer um limite, vai ser, quem vai olhar isso, se vai ser Emater, eu não sei quem é que vai fazer, né? Estudo até 200, 300, 500 litros de leite, um exemplo, o milho, ele vai ser comprado por um valor X, né? E vai ser comprado o preço do leite para você garantir o pequeno produtor para que ele fique no campo. Sim. Aqui nós somos capazes de dar Bolsa Família para quem não faz porra nenhuma, somos capazes de dar auxílio prisão para quem
matou pessoas, matou pai de família, e o pequeno produtor que quer produzir não tem incentivo. E mais grave que é isso, fala-se que o adubo ele aumenta pelo preço do dólar. Aí o dólar não dobra, eles aumentam o preço do adubo. Então, quer dizer, o governo precisa de criar política em cima disso aí, Sim. sabe? Então, eu vejo que dessa maneira. Então, e o que a gente tem falado aqui também, você, né, viajando aí, não só no sul de Minas, mas também aqui, né, em outros estados, né, que você tem passado, a questão das estradas. Eu faço parte de um grupo que defende a BR-354. Uma BR, o senhor deve já ter passado, né? Região de Arcos ali, Campo Belo, tudo. Muitos acidentes acontecendo, falta de sinalização, chove, tem ali, né, o barranco cede, mortes e mais mortes. E aí eu fui procurar um deputado, não vou citar nomes aqui, que o meu objetivo não é denegrir a imagem de ninguém, para falar com ele sobre a situação. Deputado, olha, a BR está assim, está acontecendo, né, X acidentes por dia, o trecho tal está com esse problema, tal. Ele simplesmente virou para mim e disse o seguinte, Elvio, olha, tem estradas piores que essa no Brasil. Eu falei, mas você não está entendendo, você é deputado aqui, você teve muitos votos aqui, porque hoje para eleger um deputado estadual precisa-se de mais ou menos quantos votos? De acordo. Mais ou menos. Depende, 30, 40, 50. Tudo bem, depende. Vamos supor 30 mil pessoas. Tá, então pelo menos 30 mil pessoas confiaram naquele deputado que ele iria fazer alguma coisa, iria ver o que realmente, né, o Estado estava precisando. E ele respondeu que existem estradas piores do que essa. Então essa decepção foi muito grande. E gerou-se aí uma revolta muito grande das pessoas, principalmente, estou falando agora diretamente do pessoal da BR-354, os caminhoneiros, né, o pessoal que passa ali todos os dias, que tem sofrido muito isso, o descaso, o abandono. Chega a época da campanha, eles vêm para reeleger, né, pessoas que já estão há 4, 5, querendo... Viu, Cristiano, eu quero falar assim, por isso que é importante... você que é do Guapé, você que é da região, votar em candidatos da região. Sim. Por que acontece? Quando é o candidato da região, ele tem que ter um comprometimento com a região dele, né? Aí as pessoas vão votar em gente lá de Belo Horizonte, aí vem essas questões dessas Sim. emendas parlamentares, que o cara vai pedir emenda lá. Acho que se o vereador fizesse o papel dele, que é fiscalizar e legislar, já estava de bom tamanho, Sim. né? Então, o que acontece? A gente vê o prefeito, a busca. Então, quando as pessoas estão próximas de você, é mais fácil de você cobrar dele, né? Então, o que eu vejo? Acho que todas as estradas são importantes, né? E vale para você. É lógico que essa é importante. Tem uma outra estrada que é a MG 344 e a 444, que ela sai de Itaú de Minas, que é a estrada de vocês. Sim. Porque se você quiser ir para Franca, passa por ela. Se você quiser ir para o Triângulo, você vai passar por Sim. ela, né? Aqui. E o que acontece? Essa estrada é horrível, é muito acidente, né? É uma preocupação enorme. Mas, por exemplo, o que me preocupa mais, que me motiva mais também, é essas interligações com Passos. Sim. Porque Passos é uma cidade polo da região, é questão de saúde, é questão da educação, né? Sim. Essas interligações de terra aqui, tá? Você vem a questão da balsa, que poderíamos ter mais uma balsa, mas também à medida que você asfaltar esse trecho, vai aumentar o fluxo de carro aqui. Com certeza. Ou você vai colocar uma ponte, ou você vai colocar uma balsa maior, ou outra balsa para atender a necessidade das pessoas atravessar, não ficar demorando, né? Então, para você ter ideia, cercear o Passos, por exemplo, nós não temos, com Jacuí, Passos é terra, por São Roque de Minas, se a gente atravessar a serra ali, são 55 quilômetros, enquanto você vai para o Passos, você tem que ir para... dá 150 pelo asfalto, Sim. né? Eu venho aqui, eu vim pelo asfalto, eu passei por Licínio, eu dei uma volta de 30 quilômetros a mais, né? Então, são essas questões que nós temos que priorizar. Eu penso que, é por isso que eu bato a tecla que eu sou contra o Estado. O Estado, ele não faz a parte dele, né? Faz muito mal, muito embora nós temos um governo hoje, né? Um governo honesto, um governo que está dando exemplo de gestão. Eu falo porque, professor, nós não recebíamos salário, né? Nós não poderíamos nem fazer compromisso com salário. Hoje não, hoje nós sabemos que temos o dia para receber, né? Realmente um governador de verdade. Enfim, Cristiano, essa questão de estrada, eu acho que ela é importante,
até porque as interligações regionais, muitas delas são por BR e MG, né? Sim. E temos essas vicinais também, que é parte do município. E é possível, assim, é um sonho para nós, igual nós estamos falando aqui de Iguapé, São José da Barra, né? Esse trecho de terra que nós temos aqui. É um sonho ou é bem possível acontecer? Não, o que está faltando para chegar a esse asfalto? Eu acho que é possível. É vontade política. Eu acho que é vontade política, determinação. Eu até fiz um contato com um deputado aí, né? Eu não vou citar o nome dele, porque Sim. nós já passamos, tem um grupo de Iguapé aqui que está em cima disso, né? Sim. Mas eu não vou ficar citando uma coisa que, como diz o outro, eu não sou deputado, né? E segundo, está se correndo atrás disso, né? Essa interligação, pelo menos aqui de Jacutinga com Santo Antônio, essa interligação de quase 5 quilômetros ali. Sim. Faz 4, depois faz 6, depois faz 8, uma hora está interligado, né? Acho que não pode. Aí eu vim no Guapé há 40 anos atrás, está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito, não mudou. Não, a cidade está até arrumada, assim, né? Sim. Mas vamos falar que essas interligações continuam do mesmo jeito, Sim. né? Pimenta aí, né? Pimenta Guapé ainda não terminou, né? Tem trechos ali a terminar ainda, né? A pergunta que eu faço para você. Pergunta para o povo do Guapé, vocês querem ligar com pimenta ou vocês querem ligar com passo? Eu acho que é ligar com passos. Então, aí é que está o negócio. Outro dia eu vi um deputado defendendo essa ligação aqui, Sim. que está até no previsto. Quer dizer, você vai para Passo, a pessoa daqui, vamos lá, saúde, Santa Casa, ou é o Hospital do Câncer, ou as pequenas cirurgias, Sim. eu não sei, que fazem Passos, né? Sim. Educação. Grande parte das pessoas tem um trabalho muito importante do IFSU, da própria UENG, que está lá em Passos hoje, que é super importante aqui. Então, quer dizer, os políticos que estão aqui, quer dizer, eles têm que ouvir o povo. Eu acho que você tem que estar em cima disso. Verdade. Okay? Cristiano, voltando a uma coisa da questão da educação, lá atrás, uma coisa que eu queria falar, um dos grandes problemas do Brasil da questão da educação, que eu considero que o Brasil, ele funciona numa pirâmide invertida, tá? Nós, em vez de investirmos na escola de base, o maior recurso tem ido para o ensino superior. Sim. Então, o que acontece? Você pega um professor que ganha R$2.000, que tem que estar lá, muitas das vezes, fazer 2 cargos para compensar o salário dele. É isso que eu sou contra. Nós temos que, um professor primário, ele não pode ter 2 cargos, ele pode ter só um e com um bom salário. Isso. Porque ali é a base da criança. Tem que fazer bem feito, né? Enquanto que um professor lá do ensino superior, ele ganha 30, 40 mil reais para dar 5 aulas. Quer dizer, nós estamos num processo invertido. Está invertido, a incoerência é muito grande. Está entendendo? Então nós tínhamos que investir na base só para fazer essa colocação. Tá certo. Bom, e continuando, né, a nossa entrevista, primeiro eu quero agradecer o pessoal que está participando, enviaram algumas perguntas também, né, para a gente estar passando aqui para o Elvio. A questão que nós falamos sobre já o Lago de Furnas, ele já deixou exposto, nós vamos passar um vídeo para vocês, gente, um pouco resumindo, né, essa atuação do Elvio nessa questão do lago, que não é de hoje, né, já tem defendido já há muito tempo essa situação, tá? A preocupação que nós temos da privatização de Furnas, ainda mais agora, nessa época da pandemia, Elvio, né, onde que a gente sabe, a China está chegando, está conquistando não só o Brasil, mas, né, partes no mundo todo. E surge boatos, né? Surge boatos sobre essa questão, a preocupação da privatização, principalmente sendo feita, né, com um país, né, como a China, por exemplo. E o pessoal está muito amedrontado, né? A gente fala de privatização de Correios, todo mundo concorda. Uhum. Quando se fala na privatização de Furnas, aí já começa aquele medo, né? Eu tenho pautas, viu, Cristiano? Eu tenho pautas muito de direita. Mas o Elvio é bolsonarista? Não, eu defendo pautas. Então, o que acontece? Esquerda, por exemplo, quando falo de agricultura familiar, que eu sou a favor, Sim. né? Furnas, que você está vendo essas questões. Então, eu tenho pautas claras que eu defendo. Por isso que é importante, quando você for votar num candidato, procure saber qual é a pauta dele. Porque muitas das vezes as pessoas têm medo de se expor aquilo que ela pensa, entendeu? Porque ela quer o voto de todo mundo. Sim. Mas nós depois, ao que for votar lá, por que eu votei naquele cara? Porque quando você vota numa pessoa, você dá uma procuração em branco para ela, né? É verdade, é verdade. E nós temos sofrido muito, né, com essa pandemia, a questão do fica em casa, né?
fechou os comércios, lockdown, muitas empresas, indústrias, lojas em passos mesmo, nós vimos, né? Decretado falência, por causa da situação da pandemia, porque todo mundo teve que parar, né, Elvio? O produtor não parou, né? O produtor continuou, os caminhoneiros continuaram trabalhando, porque a gente estava em casa, mas a gente estava comendo, a gente estava fazendo uso de medicação, né? A gente tinha tudo que precisava, porque eles não pararam. E como você já falou pra gente anteriormente, não tem nenhum benefício para eles, né? Eles são ali castigados com a parte ambiental, depois com a parte de impostos, né? Com a falta de política pública, né, para essa área específica. O leite, nós tivemos casos já aqui do leite, pessoas estarem vendendo leite a R$1, acho que o litro nem isso, e a gente chegar no mercado e comprar a caixinha a R$5. O que explica isso? Por que essa diferença? Você que está na pecuária, né, primeiro, que você entende. O primeiro é o seguinte, né? Essa questão, falar falta de política. Sim. Você, além de não dar incentivo, depois você ainda importa leite do Uruguai. Na verdade, esse leite vem da Nova Zelândia, né? Porque lá eles fazem o leite pó, né? E eles jogam no mercado, né? E, aliás, você abastece o mercado demais com uma quantidade de leite em pó, e isso acaba que você prejudica o quê? Prejudica o pequeno produtor. Principalmente o pequeno produtor, que é o que é mais penalizado. Sim. Vai chegar um ponto que nós não vamos ter pequeno produtor mexendo com leite, né? Porque aí o preço da carne sobe, aí ele prefere vender a vaca e ficar quieto, ou alugar a fazenda e não mexer com isso mais. Então, aí ela perde a função social, que é manter as pessoas no campo, né? É verdade. Então, assim, são muitas questões, Cristiano, que precisam de ser levantadas e discutidas, que, na verdade, nós não temos essas políticas públicas, né, com relação ao produtor rural. Nós estamos falando de reserva, né? Eu sou muito contra essas reservas, muito essas reservas, porque, por exemplo, você pega lá a Serra da Canastra, por exemplo, né? Que é o parque que tem 75 mil hectares, que ia aumentar para 150 mil. Eles não estão dando conta de manter nem vigiar nem os 75 mil. Quanto porque, mais. Não sei se você tem conhecimento disso, porque antes, quando o produtor morava lá, antes deles desapropriarem, como é que eles faziam? Eles faziam uma queimada controlada, né? Você tinha a fauna era grande lá, era farta. Sim. Você tinha lobo-guará, você tinha gavião, você tinha onça, enfim, você tinha um tanto de coisa, viado, você tinha tamanduá, bandeira, né? Você tinha isso tudo. Então, o que acontece? Hoje, como não tem mais o produtor, porque o que ele fazia? Ele punha o fogo, levava o gado dele para uma outra fazendinha que ele tinha, depois daqui 3 meses ele voltava para lá de novo, né? Ficava lá. O que acontece hoje? Não tem, está lá, tomando conta, vai formando aquela sarra, aquele capim, quando pega fogo eles não conseguem controlar. Sim. Né? Porque, na verdade, as pessoas que estão lá para fazer deu o nome na cabeça aqui, que faz que cerca, que vigia a brigada que está lá, não é quantidade suficiente para ajudar. E lá é o seguinte, começa a ventar, aí fica mais difícil. Eu falo por quê? Porque eu tenho um reflorestamento de cedro em São Roque de Minas, né? Então a gente fala isso. E essa palavra, essa opinião é minha, ela bate muito com os nativos lá, que é exatamente essa maneira. Eles também têm esse pensamento, né? E você falou sobre a parte, né, que a gente às vezes não dá conta de cuidar do que nós temos, né? Nós temos falado muito aqui na REC TV sobre isso. Brasil, um país riquíssimo, né? Em parte de biodiversidade, extensão territorial, na parte de produção, né? O Brasil se produz tudo no Brasil, né? A gente tem condições de produzir tudo, temos água em abundância, mesmo que está sendo, às vezes, né, não sendo olhado com tanto carinho. Eu falo uma coisa, Elvio, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Na minha consciência, no meu modo de ver, a água vai valer mais que ouro, né? E eu imagino o seguinte, se a gente cuidar, igual você falou, fora daqui até é o exército que cuida, né, dessa parte. Se a gente cuidar das nossas águas, mantendo aí elas despoluídas, boas para pesca, para o turismo, né, como nós usamos aqui, pode gerar essa energia com água também. Nós temos outras fontes, né, de geração de energia que poderia também estar sendo mais incentivada no nosso país. Eu penso, exatamente, por exemplo, nós temos não só a eólica, que nós temos um país, é o país que mais pode produzir energia, a solar, a eólica, né, pelo mar, né?
Então o que acontece? Se o governo dá incentivo de diminuição de imposto, dessas cargas tributárias para solar, certamente nós vamos resolver esse problema do lago muito fácil. Isso. Concorda? Então, assim, vai ser muito fácil. Se não tem competência para fazer, não tem tempo, não tem recurso, então vamos dividir com a população. Então, eu acho que essa é a forma mais inteligente de você fazer energia limpa, né? É o que se faz na Europa. Eu viajei para a Alemanha, tempo que eu viajo, quase todo ano eu viajo. Eu falo o seguinte, na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim. Né? E tem muito menos sol que o Brasil. É verdade. E aqui a gente está dispersando as nossas águas, né? Isso. Em coisas que... Indo para lugares que a gente sabe, né? Que não precisava. E ainda estamos ficando aí, né? A ver navios, vamos dizer. A ver navios não, nós estamos vendo a seca, que eu até brinquei esses dias. Aqui da janela, o senhor viu, a gente consegue ver a balsa aqui, né? Isso. Onde faz a travessia para o Barreirinho. E dá uma tristeza muito grande, porque nós vimos o sofrimento, né? Há 60 anos atrás, né? Quando veio a notícia de Furnas, né? Aquele caos que foi gerado com a chegada das águas. E hoje as águas estão indo embora e o pessoal não está preocupando muito com isso. Por exemplo, a região já foi prejudicada lá atrás, né? Muitas pessoas perderam fazenda, venderam a fazenda e tiveram que ir embora. Muitos compraram casa aqui com uma fazenda, né? Então, assim, aqui já foi prejudicado, né? É lógico que hoje não tem jeito de você voltar isso atrás. Mas eu acho que tudo isso é muita luta. Eu acho que na minha visão, não é só essa questão energética, tá? Sim. Eu acho que tem outras coisas por trás disso aí. Com certeza, né? Gente, olha, vocês viram, né, muitos assuntos polêmicos hoje aqui, com a presença do Elvio. E queria, Elvio, assim, que você deixasse, né, um resumo daquilo que você... Não é sonho, eu falo que sonho fica uma coisa muito longe, né, muito distante. Quais são os seus objetivos para a nossa região? Não estou sendo egoísta de não falar das demais regiões, não, mas nós estamos aqui, né, no sul de Minas, sudeste e tal. Eu penso o seguinte, Cristiano. Primeira coisa que eu acho, a grande desconfiança que o povo tem do político é muito grande, né? Mas o culpado é o povo, tá? O culpado é o povo, porque você que escolhe, né? O político é fácil você tirar ele, é só você não votar nele que você já resolveu o problema, né? Enquanto o judiciário vende sentença e muitas das vezes é premiado, ainda é aposentado. Então, o político, eu penso o seguinte, quando eu me coloquei nessa opção, nessa condição, eu tenho pautas que eu defendo com muita clareza. Por exemplo, eu sou armamentista, eu defendo armamentos, né? Por que armamento? Se eu ser um professor, não, eu acho que nós não temos segurança, né? Hoje, a pessoa que está numa fazenda, ela não tem segurança de nada. Um caminhoneiro que está dirigindo numa estrada sozinho, a boleia é a primeira casa dele, ele fica mais tempo na boleia do que dentro da casa dele, né? Você pega o próprio advogado, né? Um juiz tem o direito de usar uma arma, o promotor tem o direito de usar uma arma, e o advogado não tem. Por que o advogado não tem, se eles estão ali exercendo a mesma função? Verdade. Então são essas coisas. E você, quando está na sua casa, agora, é lógico que precisamos de rever Código Penal, não dá para aceitar um código de 1940 e tantos, e uma pessoa matar uma outra pessoa, né? E depois responder em liberdade. Quer dizer, isso é um absurdo. Agora, a maior parte das pessoas que morrem por arma de fogo, você pode ter certeza, não são pessoas boas que matam, são bandidos que estão matando bandidos. Até porque se você pegar o Texas, nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, né, são vários estados e cada um tem a sua constituição. Então, o que acontece lá? O Texas de um jeito, a Califórnia de outro jeito. Sim. A Califórnia, armamento não é permitido. No Texas é permitido. Enquanto que no Texas só morre 4,5 pessoas por ano, por cada 100 mil habitantes. Enquanto que na Califórnia é mais que 2 vezes o valor disso, né? Então, o que acontece? Só que nos Estados Unidos as regras são claras. As leis, lá não tem brecha para malandro levar vantagem, né? Por exemplo, você vê, todo lugar onde o cara começou a assassinar em série, era o lugar que o armamento era proibido. É verdade. Então, e mais, o cara sabia que ele ia pegar uma prisão perpétua e ia ser pena de morte. O cara mesmo já se matou, né? Verdade. Aqui o cara não acontece, porque ele sabe que não vai acontecer nada, ele sabe que daqui um pouquinho ele responde, é primário. Então, são essas questões que eu sou contra, né? Eu acho que quem comete crime de intenção não pode ter perdão, né? É de intenção. Com certeza. Então, mas arma é perigoso. Não, depende da mão de quem tiver, né? Pessoas morrem
Um copo quebrado você pode matar uma pessoa, por faca, por carro. Quantas pessoas morrem de acidentes de automóveis por ano? Sim. Então são essas questões que eu acho que essas questões de armamento é uma questão de segurança, até porque a polícia não está a todo momento em todo lugar. Tá certo, gente. Olha, às vezes a sua opinião, né, até o momento dessa entrevista era diferente, né? A gente ouvindo o Elvio falar, a gente tem uma noção quando a gente fala em segurança e sempre ligado à educação, como ele falou, né? A gente pode ter uma faca, usar ela para alimentar, né, para fazer um artesanato e pode se cometer um crime. Mas né? outra coisa, é igual a questão da pedra, né? Sim. Você pode ela para matar uma pessoa, você pode para construir uma casa e por aí vai. Agora, a questão de armamento, ela é só para assim, para a pessoa ter uma noção, né? Por exemplo, no Ceará, né? Tá lá. Quase 50 pessoas que morrem por ano por cada 100 mil habitantes. Mas por quê? Briga de facção. Então, a pessoa do bem, para tirar uma arma, primeiro, ela tem que fazer um curso psicotécnico, ela tem que fazer avaliação, ela tem que fazer treinamento. O bandido não. Ele passa ali na esquina, compra uma arma que se fala raspada, e tá dando tiro nos outros aí. Enquanto a pessoa do bem tem todas as dificuldades para não dar certo. Então é difícil. Essas são as questões. É muito complicado. Ô Elvio, você andou, né, por alguns países e nós vimos agora a última Olimpíada que nós tivemos, né? O Brasil se destacando com várias medalhas e a gente ficou muito feliz. Nós vimos, né, aquele incentivo que teve para o pessoal que estava, a maioria, né, dos que foram medalhistas lá, tiveram incentivo, né, do governo federal para estar continuando, né, o treinamento, ajudando ali no deslocamento, pessoas de vários estados do Brasil. Nós tivemos o exemplo daquela Raíssa, né, aquela menina do skate, pessoas, né, que saíram ali da periferia e conseguiram chegar à Olimpíada, trazer medalha para o nosso país, né, estavam honrando a nossa bandeira. Na sua opinião, Elvio, essa parte do esporte, como você disse, lá em Passos, foi implementado e deu certo. Você acha que o projeto que vocês implementaram lá em Passos pode ser um projeto a nível nacional? A gente pode ter esse incentivo desde o primário ali, na parte do atletismo? O que você acha? Veja bem, tudo aquilo que eu falo com a experiência da minha vida. Sim. Por exemplo, quando eu falei dessas Olimpíadas que nós criamos em Passos, com crianças de 6 a 8, em 4 categorias, 6 a 8 anos, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anos. Isso aí nós já fazemos há 12 anos. Paramos nisso por causa dessa pandemia, foi o que foi parado. Mas você veja bem, isso não foi eu que inventei. Quando eu estive na Alemanha, Cuba também desenvolve um trabalho, o mundo inteiro faz isso. Só no Brasil que não. Que coisa. Então é o seguinte, mas por quê? Porque aqui cada professor ele dá aula do seu jeito, ele não tem fiscalização. Então quando você exerce uma fiscalização em cima do trabalho e você tem um planejamento, a chance de sair vários atletas é muito grande. Então se aquela fase da criança é a fase mais importante do desenvolvimento motor dela, se ela não foi aguçada, ela não foi experimentada, ela não foi forçada, ela perdeu o time, perdeu a hora, passou da hora, né? E nós temos muitos talentos. Então, o que nós fizemos lá em Passos não foi nada diferente do que se faz em outros países do mundo, tá? Agora, não adianta nada a escola fazer o papel dela certa se o município também não der continuidade nesse projeto de escolinha. Então, não adianta. Por quê? Cristiano, eu formei muitas pessoas que não ia virar nada no esporte. Veja bem esse filme, que eu vou te passar. Você mostra para as pessoas. Sim. Então, ali eu peguei pessoas que não iam virar nada. Tá? Nada. E através do esporte, nós mudamos a vida delas. Hoje, quase todos eles têm uma profissão, são profissionais. Que bom. Então, quando o professor, ele sacaneia com o aluno ali, ele ser incompetente. Você que dá aula aí, rapaz, eu estou falando para você mesmo, que dá a bola para os meninos e fica sentado lá, você está contribuindo para que essa pessoa um dia, você tirou toda a chance de a pessoa ser atleta. Principalmente de 6 a 8 anos. Quando você fez a aula de qualquer jeito. Aí você cerceou o direito dessa pessoa de um dia sonhar.
Porque ela poderia ser o diferencial, mas ela vai ser muito. Mas você também, que faz o trabalho, parabéns para você. Eu acho que eu falo isso porque eu me considero um educador e eu fico muito puto quando eu vejo um negócio desse, sabe? Eu formei muitas pessoas e eu penso que o esporte é um caminho para mudar vidas. E a gente pode mudar a vida de muita gente. Com certeza, Eu acho que né? a educação, para mim, é o número um. Então, quando nós estamos falando de política, nenhum país cresce. Você vai pegar o Japão, a Alemanha, que sobreviveram a 2 grandes guerras mundiais, Sim. eles só cresceram pela educação. Entendeu? Só pela educação. E não é essa educação de ensinar, não. É a educação de fazer a pessoa pensar. Sim. Né? Porque não adianta nada você ficar transmitindo conhecimento para as pessoas sem fazer ela entender. A pessoa não entende, igual você falou do seu filho. Exatamente. A pessoa quer entender o porquê que é aquilo. Sim. Ela nunca vai esquecer. Agora, o decoreba, né? Não adianta. Não, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, por exemplo, aulas práticas com menino de 6º ano, 7º ano, 8º ano, por exemplo. Eles vão calcular o teorema de Pitágoras, vai calcular o ângulo. Calcular ângulo. O que o professor faz? Leva o menino de frente para a torre da igreja lá e tem um aparelhinho que eles vão lá na prática, ver como é que calcula. Então, uma criança dessa nunca vai esquecer um negócio desse. Ele vai lá vamos dar um exemplo, vai lá para o bosque, para ver como é que funciona o crescimento de uma árvore, como é que o passarinho levou a sementinha para o lado, plantou, como é que é o ciclo da água, né? Sim. Aí ele vai entender, ele nunca vai esquecer isso. É verdade. E assim, a gente fala, né? A palavra passa, o exemplo arrasta, né? Eu tenho, desde a minha primeira professora, da minha geração, a gente tinha aquele negócio do professor, o mestre, o meu exemplo, né? Então eu lembro de todas, desde a primeira. E uma coincidência muito grande, né? Quero até mandar um abraço para ela. Eu me emociono quando eu falo, né? A professora Giseuda, né, aqui da cidade de Iguapé, foi minha professora no maternal. E ela fazia muito, colocava um palco, dava uma escova na mão para a gente fazer brincadeira de cantar, de apresentar teatro e tal. Hoje, né, 30 e poucos anos depois, eu tô com um microfone diante de uma câmera, né, falando com o professor. Então, eu acredito que você, professor, que está assistindo essa entrevista, né, como foi professor, né, professor há muito tempo, pense nisso, sabe, na hora de você dar a sua aula, preparar a sua aula, que você seja um exemplo. Seus alunos lembrem de você como um exemplo. Eu falo, né, o seguinte, todo professor, ele é lembrado pelo aluno. Sim. Principalmente aquele que é bom demais, né? Ele sempre vai guardar. Eu penso que é o seguinte, você pode marcar o seu aluno de várias maneiras. E como você é aluno que teve sua professora, você lembra dela também, igual você está lembrando aqui, e um professor pode arrebentar com a vida de uma pessoa, dependendo do jeito que ele fala, ou pode jogar ela para cima da forma que ele fala e como ele fala. Então, eu falo assim que muitas das vezes, sabe, a minha mãe fala assim, não, vai ser professor, não, Elcio, vai cuidar dos nossos negócios, o professor reclama de salário a vida inteira, né? Enfim, eu falo o seguinte para você, eu, graças a Deus, não arrependo de ter sido professor. Que bom. Né? Eu falo que Deus nos coloca no caminho, eu falo que às vezes ser professor é mais missão do que vocação, né? E a gente preocupa, eu faço 2 palestras, eu faço palestra para aluno e para professor. O tema para professor é o seguinte, você é o professor que você gostaria que o seu filho tivesse? Vixe. Por que eu falo isso? Porque se você não é capaz de colocar lá no lugar do seu filho, sim, então, pera um pouquinho só, que professor que eu vou ser? E o outro tema, seja você o protagonista da sua própria história. Por quê? Muitas das vezes a gente tem mania de vangloriar com a história dos outros, não. Nós é que temos que construir a nossa história. Verdade. Né? E até porque, quando você vem essas questões que nós conversando aqui, que eu fico essa questão de bullying, de racismo, né? Sim. Eu acho que ninguém sofreu mais bullying do que eu, porque eu, por ser albino, né? Gente, não era fácil para mim, não. As coisas para mim nunca foram fáceis, sabe? Nunca foram fáceis, né? E muitas das vezes eu chegava, sentava, a pessoa levantava, achava que... Hoje não, as pessoas hoje convivem melhor. Mas tive muitos períodos na minha vida, mas a minha mãe falava o seguinte, você vai ser só respeitado pelas suas atitudes. Então eu acho que são as coisas que a gente preocupa, que hoje muitas das famílias, que o problema não é professor, o problema não é aluno, o grande problema são pais, né? Que não acompanham as vidas dos seus filhos.
Se você certamente não acompanha a vida do seu filho, alguém vai acompanhar a vida dele. Vamos ver quem você vai dar essa responsabilidade, né? Ô, Elvio, e você falou sobre o bullying. A gente não pode deixar passar em branco esse assunto. Eu já tive problemas com bullying também, por causa de altura, né? Então, já tive vários apelidos na época. Às vezes a gente tem por causa do peso, você teve por ser albino. Há alguns anos atrás, até pela criação, a gente tirava isso de letra. Sofria, às vezes chorava, né? Chegava em casa chorando, mas tudo bem. Hoje a gente está vendo casos de suicídio, de crianças, de adolescentes que na escola, né, sofreram bullying por causa do cabelo, ou, né, por causa do jeito de ser, de se vestir. E você acha que está realmente, né, nós estamos tendo uma geração muito de mimimi, uma geração muito melindrosa? Eu falo assim, olha, sociedade fraca, homens fracos. Sim. Né? Quando você tem muita dificuldade, você cria homens fortes. Né? Quando aqui no Ocidente nós ficamos com esse mimimi, a China lá está preparando as novas gerações para os homens serem mais viris e outra coisa, e mais patriotas. Olha. Então isso é o que está sendo preparado. Enquanto aqui nós não temos essas preocupações, Sim. né? Então eu praticamente eu sou contra determinados segmentos. Dia da consciência negra, eu sou contra isso. Eu acho que nós temos que criar consciência humana. Agora, a gente celebrar a questão do dia 13 de maio, como que é a escravidão, eu acho que é uma coisa que tem que ser relembrado, sim, né? Até porque eu nem sei por que os negros estão querendo se tratar, ser tão diferentes, que na minha visão são muito melhores que os brancos, porque você pega no esporte, olha, o melhor atleta de Fórmula 1, o melhor corredor de Fórmula 1 hoje é um negro, né? 7 vezes campeão mundial. Depois você vem, recordista mundial dos 100 metros, dos 200, dos 400, 800, 1.500, 10 mil metros, todos são negros. Você vem, boxe, né? Sim. Aí você vê boxe, mesma coisa. Você vem no basquete, né? Também, Pelé, atleta do século. Então, assim, eu não entendo. Você pega Neil Armstrong na música, Michael Jackson. Então, assim, eu não sei o porquê que fica com esse mimimi, se a raça negra ela é tão eficiente, tão boa, com tantos resultados, está aí comprovado. O que muda é a pigmentação, pô. Eu sou branco, né? E a outra é negro. Qual que é o problema? E são pessoas capazes e inteligentes da mesma maneira. Então, quando a gente fala, eu sou contra a criação de cotas, né? Sim. Acho que nós temos que criar cota social, não é racial. E outra coisa, você quer ter cota? Faz um ensino público de qualidade, é a melhor forma para você ter igualdade para as pessoas, entendeu? Olha, eu quando era pequeno eu estudei na escola pública, né? Hoje você não vai pôr na escola pública, por exemplo, a minha filha, que faz medicina, que está terminando medicina, eu falei, não, você não vai estudar em escola pública. Medicina não. Para quê? Você entra no dia, você não sabe que dia que você vai formar. Entendeu? Então, não, prefiro gastar dinheiro lá. Dinheiro é feito para gastar mesmo. Então, não vai juntar dinheiro, não. E apostar no futuro, com uma escola boa. É isso que nós temos que preocupar. Quando a gente fala em questão de filhos, né, principalmente na parte de educação, né, às vezes os pais falam, nossa, estou gastando muito, mas não é gasto, é investimento, né? Porque dali 4, 5 anos você vai ver ele um bom profissional, sendo reconhecido, fazendo um trabalho bem feito. Claro. Além daquele orgulho, você fala, poxa, trabalhei, ralei pra caramba, consegui formar, né, meus filhos, e é um orgulho pra gente. O grande problema, quando a gente falou de ensino técnico lá atrás, para você entender, quando a pessoa ela vem do ensino técnico, ela vem com uma experiência prática, e ela depois resolve fazer um curso superior, ela tem muito mais gabarito, muito mais condição da prática e a teoria. Ela vai aproveitar muito mais. E uma pessoa com conhecimento, o que é o grande problema do Brasil? Nós não temos mão de obra qualificada. Infelizmente. Hoje, por exemplo, nós estamos falando de medicina. Falei isso para minha filha outro dia, né? Para minha filha, Raíssa. Você veja bem o que é o histórico. Você tem 2 formatos de ensino de medicina no Brasil. O método tradicional, o convencional, que você estuda lá para tirar nota, você marca a prova, é o normal. Sim. E tem o método PBL, que é o método canadense. Esse método canadense, quando a pessoa ingressou na universidade, você separa a turma ali em grupos de 8. O professor dá o tema, eles vão para casa, pesquisam, dão aula, debate, depois eles vão para a prática. Olha. O que acontece? A filha da minha esposa,
ela passou de cara na Beneficência Portuguesa. Olha. Você tinha duas vagas e ela entrou nessas duas vagas, né? E outra coisa, saiu da faculdade para cirurgia cardíaca. Então, quer dizer, a diferença entre muito grande. Um afiliado meu, por exemplo, terminou esse formato de ensino, hoje é o melhor cirurgião de mão do Brasil. Olha que legal. Então, por quê? Porque a prática ela é muitíssimo importante dentro do contexto de qualquer aprendizagem. É verdade. E você falou agora, eu lembrei o nosso ex-professor de Educação Física aqui, o Flávio, né, da Suzana aqui em Guapé, a filha dele, a Larissa, também está trabalhando lá no Albert Einstein, ela é biomédica lá, né? Então, Larissa, um abraço para você, tá? Eu sei da sua garra, sua luta também. E são jovens aí, né, que querem fazer diferença, né? Que querem realmente trabalhar e fazer aquilo com consciência, né, do que estão fazendo. Você vê o melhor médico aí, cirurgião, né, de mãos do Brasil, né? Gente, nós falamos... Projetos. Projetos. Nós vamos falar dos projetos agora. Só para a gente finalizar, e as mulheres? As mulheres têm direito ou não? Agora, eu quero ver a resposta dele, gente. Eu acho que... Qual a situação das mulheres no Brasil, Elvio? Eu acho que a mulher, o direito dela, na minha visão, é o mesmo do homem. Acho que o que diferencia é só o sexo. Acho que nós temos mulheres, aí tivemos a Dilma, que foi presidente, apesar das contestações, sim, mas foi eleita presidente. Nós temos várias prefeitas eleitas na região, grandes mulheres no mundo, né? Uhum. Eu acho que precisa, às vezes, para chegar no local, é foco. Eu acho que não temos que separar porque é mulher, porque por acaso nasceu com sexo e pronto. Então, eu acho que eu sou contra tudo que discrimina, tudo que separa, eu sou contra. Eu acho que eu sou a favor da competência. Eu acho que quem tem competência vai se estabelecer. Quem não tem competência não vai se estabelecer. Tá certo. Não adianta você querer proteger a pessoa se ela não tiver competência. Não adianta nada você criar cotas para negro, cotas para índio, depois ele chega lá na universidade, ele não dá conta de acompanhar o curso. Então não adianta. Então esse é o ponto. Então você concorda com as mulheres na política? Claro, claro. Outro dia, por exemplo, eu sou contra, queria aumentar a cota para mulher na política. Isso é absurdo. Eu vi aquilo. Não, aquilo é um absurdo. Por isso que eu estou perguntando. Isso é um absurdo. Uhum. Não, tem mulher que ganha, por que as outras não podem ganhar? Né? Elas têm condição de competência e têm voto. Agora você tem que abrir vaga para mulher. Por que mulher tem que vir goela abaixo, com menos votos que homem, porque ela é mulher? Não. Vai disputar a eleição, minha filha. Vai trabalhar. Tem que ser igual para igual. É igual para igual. Que negócio Mas é igual. Você tem, por exemplo, lá em Passos tem duas vereadoras e são boas vereadoras. Sim. Né? Sempre tem vereador. Então, acho que se as mulheres não participarem, não vai ter. Isso é igual ao jogo. O time que não joga não tem torcida. Tá certo. Aí, olha, eu fiquei até surpresa com a sua resposta. Bom, agora vamos falar de projetos. Para a gente estar sintetizando nossa entrevista de hoje, vamos falar sobre os projetos que você tem aí para nós. Veja bem, eu sempre falo para os prefeitos, né, que os meus projetos valem muito mais do que as emendas que eles arrumam com o deputado. Porque emenda, para mim, nada mais é do que compra de voto. Também concordo. Porque, na verdade, eu defendo o aumento do pacto federativo no Brasil, para vocês entenderem, né? Que é o aumento da distribuição dos impostos. Porque quem gera imposto são os municípios, e são os que menos recebem. Recebem em torno de 7%, enquanto o Estado, que não faz merda nenhuma, recebe 20 e poucos por cento, e o governo federal recebe 70%. Então, o que acontece nesse contexto? Os deputados estaduais que não têm projeto, eles ficam pensando, eu trouxe uma emenda, né? É o que eles sabem fazer, né? Projeto. Então, o que acontece? Vou te falar de projetos que eu trouxe da minha vida, que nós fizemos em Passos. Nós fizemos em Passos, por exemplo, é o projeto de saúde da mulher, que é o projeto de saúde da empresa. Tem cidades, quando eu percebi que as mulheres tinham muita dificuldade de fazer coleta de preventivo, por quê? Porque elas trabalhavam o dia inteiro e às vezes não perdia liberação para não perder dia de serviço e depois ser mandado embora. O que eu fiz? Levei a maca e a enfermeira para as fábricas, para fazer coleta das mulheres na fábrica. O que gastou isso? Nada. Mas ali o que foi? Facilitou, né, para as mulheres. Facilitou intuição, né? Para que as mulheres pudessem o quê? Exercer o seu direito à saúde, né? E para a fábrica foi bom, para as empresas foi bom. Por que foi bom? Não perderam. Não perderam dia de serviço. Ótimo. Né? É uma coisa simples, gente, né? Tem um outro projeto que nós criamos há mais de 20 anos, e depois nós implementamos em 2013, que é o projeto Domingo no Bairro.
Para ir domingo no bairro, foi o maior projeto social que nós fizemos em Passo. Foram 18 projetos, cerca de 150 mil atendimentos. Olha. Esse projeto você aproveita a estrutura de uma escola, leva esporte e lazer de domingo, das 9 até as 16 horas. Tudo aquilo que o Estado, o município, né, o governo federal oferece de prestação de serviço, você leva para essa escola. Cada um tem uma sala, tal. Identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, corte de cabelo, assessoria jurídica, consulta de vista, de clínico geral, pediatria, enfim, 6 especialidades médicas, né? E muito esporte, muito lazer para a criançada. Eu pergunto para você, esse projeto, na época que o João Passos foi prefeito aqui aqui em Nova Barra, São José da Barra, nós fizemos lá. Olha. Nós fizemos em Pratápolis, né? E são só projetos. Agora, por que não faz? Não faz porque me promove. Entendeu? Então as pessoas ficam preocupadas, em vez de fazer coisas simples. Quantas pessoas perdem dia de serviço, tem que ir no lugar tirar a carteira de identidade? Sim. Você vai no dia de domingo, você leva o seu filho, você não paga nada e sai com o problema resolvido. É né? verdade. E Outra coisa, quando eu fui vereador, peguei o dinheiro meu de vereador e coloquei um alô saúde em Passo para as pessoas. Tá? Era um projeto que a prefeitura buscava, né? Mas ela não levava em casa. Então essa Kombi eu utilizei para buscar e levar em casa. Então esse era um projeto gratuito. Outra coisa, Cristiano, quando eu falo de coisa, eu fiz com o meu dinheiro, hein? Com o meu dinheiro. Com o seu dinheiro, não é com dinheiro público. Tem gente que vem aqui, dá uma emenda que é obrigação, né? Que tem que fala dar. que fez. E ele fica como se fosse o rei da cocada baiana. E pior que o paciência. povo acredita, né, Elvio? O pior é isso. E mais grave que isso, depois ainda tem coragem de ir lá votar um projeto para 5 bilhões para o fundo partidário. Isso é um desrespeito com o povo. E outra coisa, que eu quero falar isso aqui, eu acho que é importantíssimo. Esses mesmos que vêm aqui no Guapé, que vai em outras cidades, para você ter ideia. Só uma continha rápida. Qual que é a população de Guapé? Nós temos quase 14.500 habitantes, quase. Vamos pôr em torno de 15 mil, então, 15 mil. redondo. Então, você vê, gente, em 2016, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ela votou um projeto para aumentar em 2% o ICM do Estado de Minas Gerais. Foi de 31 para 33. Os solventes, que faz parte da gasolina, foi de 18 para 31%. Nossa. Isso impactou em mais ou menos 3%. Aí você pega a população de Guapé, e se você multiplica pela média de 35 litros por pessoa, vai ter em torno de 15 mil litros, em torno de 450 mil litros por mês. Acho que é isso mesmo, não é que é? É, mais ou menos, dá 525 mil litros. Aí você multiplica pela média dos combustíveis, em torno de R$6 por aí, e você calcula 3%. E você multiplica por 12 meses. E você multiplica por 3 anos, desde quando valeu isso aí. Você sabe quanto que deu vai dar mais ou menos de custo para a população? Em torno de quase 3 milhões de reais. Meu Deus. Eu pergunto, pega esse deputado estadual, procura saber quem estava lá em 2016 que votou isso, se eles destinaram pelo menos 30% disso. Então esses deputados estão em déficit com a cidade de Guapé e com todas as cidades do estado de Minas Gerais. Por isso que é importante você saber quem você está votando. É verdade. Importante, gente, muitas pessoas não gostam de falar de política, sabe? Até eu brinquei com o Elvio, eu falei assim, Elvio, eu sou muito política, assim, eu gosto de falar de política, né? Porque a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo, né? Às vezes as pessoas aplaudem algo que é mais do que obrigação da pessoa estar fazendo. E às vezes não cobra o que a pessoa deveria estar fazendo, né? Está deixando de fazer. Então, a gente como ser pensante, que nós deveríamos ser todos, né? Deveríamos perguntar, olha, por que não aconteceu isso ainda na minha cidade? Por que tal coisa não foi resolvida? Por que fulano, ciclano, beltrano, que já estão lá há 8 anos, não trouxeram tal coisa para cá, né? Porque eles falam que trazem, né? Então, por que não trouxeram ainda, né? Vão se passando os anos, vem um mandato, outro mandato, e as coisas não chegam, né? Então, gente, se a gente continuar plantando abacate, nós vamos colher abacate o resto da vida, né? Se a gente começar a plantar milho, aí nós vamos ter uma colheita diferente. Então, vamos pensar aí no que nós vamos estar plantando, né, nos próximos anos. Você falou que as pessoas não gostam de política. Eu falo o seguinte, essa frase não é minha, não. Essa frase acho que é de Sócrates.
aqueles que não gostam de política vão ser comandados pelos que gostam. Sim. Então, eu acho bom vocês pensarem. Sim. Uma outra questão. Para que o mal triunfe, né, basta que os bons cruzem os braços. Sim. Então, gente, hoje o que nós nós estamos vendo aí direto, são pessoas boas, empresários que poderiam dar exemplo igual o Zema está dando em Minas Gerais, né? Verdade, gente. De boa gestão, as pessoas não encolhem. Por que elas encolhem? Porque, na verdade, a responsabilidade de você governar um estado ou um município é muito grande, porque você pode, a todo momento, com essa legislação, até 2 meses atrás, as pessoas respondiam processos de improbidade administrativa por coisas banais. Sim. Né? E os promotores eles querem ser prefeito, querem ser deputados, querem ser presidente da República, né? Agora, hoje não. Hoje aprovou uma legislação com esse abuso de autoridade. Quando eu falo isso, porque eu sofri na mão do promotor, né? Eu não respondo. Tem medo não, eu nunca roubei. Eu respondo 3 processos, não tem medo de falar não. E falo sobre eles tranquilamente, né? Por quê? Porque não tem rabo preso com ninguém não. A verdade é essa, eu fui presidente da federação, o cara queria mandar na federação, quer dizer, o cara foi para o jornal fazer uma denúncia contra eu, sem primeiro me ouvir, sem primeiro mesmo me dar direito de defesa com ele, né? Enfim, ganhei na primeira instância, ganhei na segunda instância, quer dizer, enfim, outros assuntos, passos também, por exemplo, nós temos vários casos, né? Mas não estou aqui querendo falar que todos os promotores também estão no mesmo balaio. É lógico que tem pessoa com responsabilidade, tem credibilidade, o trabalho do Ministério Público é super importante, Sim. né? Mas só que alguns exageram, né? E dentro desses exageros, acaba que eles mancham a imagem do Ministério Público, que tem feito um grande serviço no Brasil. Verdade. Bom, para a gente estar finalizando também, eu queria ver com você o seguinte. Nós sofremos muito aqui, uma pressão muito grande numa determinada escola na nossa cidade. É uma escola que é estadual e corre o risco de ser municipalizada. Então tem aí, você professor, você sabe, né, tem os planos de carreira e tudo mais, tem a questão do acompanhamento dos alunos, né, que às vezes a professora pegou o aluno no primeiro ali ano, no segundo ano está acompanhando, a escola está com aquele trabalho legal, o Estado está dando uma assistência legal em Minas Gerais agora para a educação. A gente está vendo a diferença do Zema. Gente, a gente tem que tirar o chapéu, porque realmente, além do salário estar caindo na data certa, a gente está vendo que está tendo sim essa assistência para a educação em Minas, né? E essa municipalização agora causaria muitos prejuízos, né? Não só aos alunos, né? Aos professores também, né? Que já estão ali trabalhando. Vejo assim, eu vejo com maior preocupação para os professores. Sim. Vou dar um exemplo. Porque esses professores vão ter que ser adaptados em outros locais, tá? Até porque isso já é uma legislação, ela não é da agora, tá? Da incorporação dos anos primários para o município. Isso não é de lá, é de muito tempo. Para você entender, em 98 já começou esse processo, 97, 98, há mais de 20 anos está esse processo aí, tá? Então, eu tenho assim, eu tenho uma visão diferente, tá? Eu acho que tudo que pudesse ser do município era melhor. Chega de Estado, sabe? Chega de Estado. Estado é incompetente. Estado, se pega uma secretária aqui do Guapé, um exemplo, se ela é boa, se ela é ruim, ela foi colocada aqui, foi eleito, vocês que votaram no prefeito aí, se ele colocou boa ou ruim, vocês que votaram. Ou nós é que votamos lá em Passos. Entendi. Está mais próximo da fiscalização. Olha, eu te dando um exemplo meu da educação física do município, eu vou de escola fiscalizando o trabalho, né? Lá em Passos, por exemplo, muitas escolas lá, a nota de avaliação, eu esqueci a sigla aqui que fala, é média 8, tem escola que dá média 8, 8,5, 7, entendeu? Então não é isso. Agora, o problema que eu vejo é a situação dos professores, com preocupação. Tá? Eu vi isso com preocupação, porque às vezes o professor está faltando 5 anos para aposentar, são essas questões aí que é o que preocupa. Agora, existe um mecanismo também do Estado também colocar o professor à disposição do município, com pagamento do Estado, com pagamento do Estado. Isso tudo é conversado, eu acho que tem que conversar para não dar prejuízo para o município nem para os alunos. Agora, a questão do aluno, gente, vamos falar uma coisa para vocês, né? A educação nossa é péssima nesse país. Né? Não, é péssimo. Não tem... Vamos falar a verdade? Não, vamos falar que é verdade. Não tem escola boa, não. Vou dar exemplo de Passos.
Esse dia eu fiquei, a menina do Colégio Imaculado Conceição ficou puta comigo lá. Eu disse, não, filho, não tem escola boa. Escola boa não, você tem uma escola que tem uma estrutura boa, que tem bons professores, mas o formato do ensino no Brasil é péssimo. Eu tive que tirar, gente, eu tive que tirar uma aluna da escola porque ela não sabia ler nem escrever. Que absurdo. Nós estamos fazendo palestra na escola, outro dia fizemos um cadastro, pegamos os nomes dos alunos que eles escrevem, a gente não consegue ler a letra dos caras. Meu Deus. E outra coisa, isso é formato de ensino, então, quando eu falo que eu quero ajudar, eu acho que as coisas para ajudar, ela tem que ser de cima para baixo. E nós sabemos que temos, olha, uma escola só é boa através de diretor. Quando você pega um diretor que ele moraliza a escola, a questão de disciplina, a disciplina é fundamental dentro da escola. É verdade. Dentro de uma escola, né? Aí outro dia eu conversando, fazendo uma palestra para professor de uma cidade aqui, mas eu sei por que você deu aula no colégio Tiradentes? Não, lá em Passo eu dou exemplo de duas escolas, que eram a escola polivalente e a escola Nado de Jabor, da Lourdes e do Pedro. Fazia fila de gente para estudar na escola pública. Olha. Por quê? Era escola, ela batia de frente com o traficante, batia de frente com todo mundo, não tinha medo não. E tinha disciplina, e tem disciplina. Tem disciplina. Então é isso, agora você tem escola que não tem aluno, não tem diretor, avacalha com o ensino, dá nisso aí. Aí, gente. Pensa você, professor, você é aluno, diretor que você escolhe, é igual o prefeito. Gente, tem que ter uma direção legal em todas as áreas, né? Passos também se destaca, pela referência regional, né, na saúde, né? Temos lá o Hospital, né, do Câncer, nós temos e o Hospital do Coração. Por exemplo, por exemplo, você veja, o Hospital do Coração é uma coisa grave, Passos. Em 2013, eu vou citar nome aqui porque foi fato, não foi mentira. Tanto o Cássio, que é de Passo, e o Melis levaram o credenciamento do SUS, levaram para São Sebastião do Paraíso. Ela tem Passo, levaram para São Sebastião do Paraíso. Estava lá, fizeram trabalho. Não sou contra, para que tirar de Passo e levar para o Paraíso? Sim. O cara de Guapé, a pessoa de Guapé aqui tem que viajar 50 quilômetros a mais. Então, isso foi uma luta nossa, né? E outra questão, o Hospital do Câncer, essa é a participação de toda uma região. Muito embora a gente tenha a ver político, querer levar vantagem em cima disso, sim, que na verdade que contribui com o dinheiro do povo, né? Ainda tem a cara de pau de aparecer. Então, o que nós estamos vendo, por exemplo, eu contribuo com o Hospital do Coração, com o Hospital do Câncer lá em Passos, a minha família, com gado, pela saga. Eu nunca fui colocando minha cara aí, então eu fiz doação, não. Eu acho que dar com essa mão não precisa de aparecer com essa mão, não. Acho que política é isso aí, você entendeu? Então, Passos ela é uma referência para a região. Por isso que nós precisamos desse asfalto aqui com Passos. A gente precisa desse acesso, né, gente? E eu acredito que o progresso vai chegar assim, né? Rapidão, porque são muitos anos de espera. A região ali das comunidades principalmente de Santo Antônio, até brinco, eu brinco aqui, eu falo que daqui a uns anos Santo Antônio vai emancipar, né? Então, tanto que está crescendo ali, né? A Aparecida do Sul, que é a nossa querida Jacutinga também. Eu sou a favor de Santo Antônio emancipar, porque se os prefeitos daqui não têm competência para brigar para trazer asfalto, fica trazendo outras coisas, acho que tem que priorizar, porque ali você tem comunidade dos Penas, comunidade de Santo Antônio, comunidade de Jacutinga, né? Tem o Pontal também. O Pontal, quer dizer, peraí, até quando que esse povo vai ficar na terra? Região, e outra, a produção ali, gente, né? O tanto que é uma região produtiva, né? Que gera empregos e tudo turismo. Mais. Muito grande. Olha, eu não conheço, eu brinco muito com o André, André, conforme for, eu vou mudar para o Guapé. Eu falo para ele, Por quê? Porque é uma cidade maravilhosa. Sim, é uma cidade todo mundo encanta, né? Não, e outra coisa, a cidade também está bem cuidada, tá limpinha. E o pessoal está aprendendo, né, a fazer o turismo legal. Elvio, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, sabe? Igual eu falei, a gente teria que ter aí uns 5 programas para a gente poder falar, né, mais a fundo cada assunto, mas quero agradecer muito e deixar o espaço aberto aí para você, sempre que você, né, tiver em Guapé, tiver a oportunidade de estar vindo aqui, a REC TV está de portas abertas, tá? Tanto para você trazer os projetos, quanto para trazer também a realidade para nós, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, né, gente? Bom, primeiro, Cristiano, eu quero agradecer a oportunidade, uma coisa que você também não perguntou, vou falar depois para o final. É o seguinte, por que eu entrei num partido pequeno? Entrei num partido pequeno, um partido que se chama o PMN, é o antigo PMN, que é o Mobiliza, né? O PMN foi eleito um deputado na última eleição com 32.833 votos. E nesse partido
eu fui convidado, né? Inclusive tive um convite, estou vice-presidente estadual do partido. Olha que legal. Se você entrar lá no site, não está eu como presidente, não. Se você está no TSE, está lá eu como vice-presidente do partido. E pensa o seguinte, nós estamos trazendo aqueles candidatos com 10, 15, 20 mil votos para dentro do partido, né? Porque formar a chapa de deputado é igual de vereador, só muda o nível. Sim. E aí, mostrando que com 30 pessoas pode ser, né? O que eu tenho que fazer é atingir meus 35, 40 mil votos para me colocar como deputado, né? Passos é uma cidade que tem 80 mil eleitores, fazer um trabalho para mim ter de 15 a 20 mil votos e buscar os outros fora, os outros votos fora. Estou trabalhando aí na faixa de 70 cidades. Eu fui presidente da Federação Mineira de Atletismo por 16 anos, né? Nós criamos a Volta Internacional da Pampulha. Enfim, temos uma ligação muito boa com o Minas Tênis, que abre uma oportunidade para a gente conversar com associados, que são 80 mil sócios, através de um canal fechado. Enfim, então as possibilidades são muito grandes, né? E aqui no Guapé, aqui foi a terra da minha ex-esposa, né? O pessoal dos Barbosa, Sim. que é parente do Zé da Alta até. Uhum. Né? Então os meus 3 filhos têm raiz no Guapé, né? A Ludmila, a Raíssa e o Fernando. E certamente a gente pensa que na escolha do partido, porque eu não posso cometer os mesmos erros de amigos nossos que foram candidatos em Passo, tiveram boas votações, mais de 70 mil votos e não ganharam a eleição. Porque hoje são pessoas que estão em partido que precisam de 100 mil votos para ganhar a eleição. Você está num partido grande, são muitos candidatos bons, você ganha dinheiro do partido, né? Mas não ganha eleição. Esse partido que eu estou, por exemplo, o fundo partidário, é isso aqui, ó. É mínimo. Então, eu venho aqui, eu estou em campanha com o meu dinheiro, eu estou no meu carro, com o motorista que é meu amigo, né? Uhum. Outra coisa, eu não venho aqui, eu não sou sombra de senador, eu não sou sombra de deputado, eu não sou sombra de presidente da República, eu não tenho emenda parlamentar para oferecer para ninguém. O que eu tenho é a minha história, são os meus projetos. Você pode ter certeza, se você entrar na página Professor Elvio Maia, você vai conhecer um pouco da minha história, dos projetos nossos, tá bom? Bom, finalizando, eu quero muito agradecer a oportunidade, Cristiane, de ter encontrado você, né? Já acho que nos vemos algumas vezes em Passos, Sim. né? E te agradecer a oportunidade, pode ter certeza que eu vou querer essas oportunidades. Porque o que eu peço para as pessoas, sabe, Cristiane, é uma oportunidade. Sim. Porque eu nunca fui prefeito, eu nunca fui deputado, eu nunca fui vice-prefeito. Eu fui candidato a vereador, ganhei uma eleição e abri mão de salário para destinar uma compra para as pessoas, criamos projetos que beneficiaram muitas pessoas dentro de Passos, lutei pela nossa região e Pisseng, muitos professores hoje que vão para Santa Casa, porque antes era atendida só pelo São José, o Hospital São Sim. José, foi a luta minha. Nós fizemos audiência pública, é lógico que tem outras pessoas também que envolveram, mas começou, para quê? Para que fosse atendida na Santa Casa. Numa conversa que eu tive com o Dr. Vivaldo outro dia na rua, né? Nós estávamos assistindo um desfile, e lá conversando, como é que tá, tal. Senhor, doutor, podia acertar aquela questão do Ipseng lá, né? Não, o Ipseng não paga, porque Ipseng é isso, Ipseng é aquilo. Nós já tivemos péssimos exemplos com o Ipseng e tal. Doutor, a Santa Casa é do povo. Ele falou assim, não, a Santa Casa é da Irmandade. Só, vai espera um pouquinho só. Então, quando o senhor precisa de dinheiro, recursos, aí o senhor vai atrás do povo. Aí, então, quer dizer que o senhor serve para receber dinheiro público, mas o senhor não serve para atender o servidor público? Quer dizer, aí nós começamos ali a fazer uma mobilização a favor do credenciamento junto ao Ipseng e a Santa Casa. Que entendeu? Bom. Então eu falo que isso foi luta minha. Então eu já participei de muitas lutas na minha vida, né? Lutas mesmo, né? Então eu me sinto muito preparado e muita vontade para ser um deputado na nossa região. E quero te agradecer por essa oportunidade. Que bom. Nós que agradecemos, foi um prazer ter você aqui pessoalmente, né? Eu já tinha... A gente já tinha se esbarrado em Passos algumas vezes. Eu tenho uma memória de elefante, né, gente? Então, eu guardo muita coisa. E agradecendo a presença dele aqui, esclareceu bastante coisa, mostrou seu posicionamento, né, com relação a essas situações. Gente, ele vai estar voltando aqui, tá? Em outra oportunidade, para a gente falar sobre outros assuntos. Você pode mandar a sua pergunta aí através do 35991147356, que é o nosso contato direto aqui com a REC TV. Esse número que vai estar passando aqui na tela, 359
991147356. Você pode mandar sua dúvida, sua sugestão, sua crítica. Olha, manda pra gente, nós vamos encaminhar pro Elvio, ele vai estar respondendo vocês, tá bom? E na próxima oportunidade, a gente avisa o pessoal para estar entrando aqui também na REC TV, a TV que o mundo vê. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e semana que vem tem mais. Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Gente, vamos pensar nisso. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos cuidar da essência ali, do começo de vida delas, para a gente ter um futuro melhor, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau, pessoal. Valeu, El. Obrigada. Fazer assim. Eles fazem assim.